Estamos dando início à coletiva de imprensa nessa quinta-feira, 2 de setembro, com o zagueiro Luiz Otávio. A gente vai começar aqui com o Danilo Queiroz, do Futebolês. Boa tarde, Danilo. Boa tarde, Abreu. Boa tarde, Luiz. Boa Legal tarde. a gente estar aqui conversando. Luiz Otávio, ontem, dia de apresentação do novo treinador, né? Nós tivemos o Thiago Nunes, inclusive, aí onde você estava, né, respondendo nossas perguntas. E antes disso, claro, ele se apresentou a vocês, ele já começou a conversar com vocês, a trabalhar com vocês. Qual a primeira impressão que você teve aí do novo treinador do Ceará? Boa tarde. Boa tarde. Então, o Thiago veio para somar junto com a gente, né? Aproveitou a oportunidade e, com certeza, não diferente de mim, de qualquer outro jogador, quando chegou aqui no Ceará, a intenção dele é fazer história, né? É levar o clube onde ainda não chegou, conquistar coisas que ainda não conquistou, né? E ele veio com muita fome de trabalhar, de tirar o melhor da gente. Boa tarde, Luiz Otávio, tudo bem? Eu, Viana, da Rádio Assunção AM 620. Luiz, vocês vinham em um ritmo de atuação, em partidas de domingo a domingo, não havia mais aquela situação de jogo no meio de semana e com um tempo considerável para treinar durante as semanas que vocês vinham atuando. Agora não, são praticamente 2 semanas sem jogos. O Ceará tem um tempo maior para se preparar. Você considera esse fato mais pelo lado positivo, por ter um tempo maior e tendo em vista também a chegada do novo técnico, a implementação da filosofia dele, ou algo não tão positivo, porque vocês já vinham em um ritmo para pegar depois, seria um pouco mais complicado? Como você prefere analisar essa situação, pelo lado positivo ou pelo não tão positivo? Francamente, né, até pelo momento da troca de treinador, né, tudo isso, para mim é positivo, né? Vai ter um tempo para a gente entender melhor o trabalho do professor Thiago, né? Tá chegando agora, método de trabalho dele, a forma, né? Tudo que ele vai passar para a gente, tudo que ele vai querer agregar. Então, para isso precisa-se de tempo, né? E você sabe que no futebol muitas vezes a gente não tem esse tempo. Então, a gente vai ter essa semana, essas 2 semanas, para assimilar o mais rápido possível, para tentar colocar tudo em prática, ou então boa parte, né, daquilo que ele passar, né? Mas só que a gente vai ter que buscar fazer o nosso melhor e cada vez entender mais rápido, né, o trabalho, o método de trabalho, o método de trabalhar dele também, filosofia de trabalho. Luiz, boa tarde, tudo bem? Bom estar falando com você. Gerson Barbosa, da Rádio Povo CBN. Desde que eu comecei a cobrir o Ceará, que existe uma prática comum quando se tem troca de técnico, que eu tenho notado, pelo menos, né? Sempre que tem uma troca de técnico, ou pelo menos até contratar um novo técnico, costumam vir os líderes da entrevista coletiva, né? Os capitães, já veio o Fabinho em algum outro momento. Quando tinha o Galhardo também, já chegou a vir. Você também, acho que não é a primeira vez. E acho que até é uma prática interessante para que vocês falem, às vezes, em nome do grupo, né? Vocês como líderes e até capitão, como é o seu caso. Eu quero perguntar para você como que foi a recepção do grupo, né? Ao saber que o time decidiu pela troca do Guto Ferreira e também depois, você já respondeu aqui as primeiras impressões do Thiago, né? Mas como foi a recepção do grupo ao saber da saída do Guto Ferreira? A gente sabe que ele era um cara muito querido aqui dentro, né? Então, eu acho que isso aí é novidade para mim. Eu não tinha reparado, né, nessa questão de sempre vir os líderes do grupo acabar vindo dando coletiva ou então falar com a imprensa após isso. Então, lógico que a gente foi pego de surpresa também, né? Mas vida que segue, né? Isso aí é normal, infelizmente, no futebol brasileiro, né? E não sei se vai parar por aqui ou não. Acho que a medida que a CBF adotou, né, de ter 1 ou 2, no máximo, treinadores por ano, né, isso aí eu acho que ajudou a dar enaltecer o trabalho dos treinadores, tem mais tempo assim para trabalhar, para ficar no carro para apresentar seu trabalho, né? E pensando nisso e falando nisso, né, a questão do Thiago, da chegada dele, né? O grupo recebeu ele muito bem, até porque o que a gente prega, o que eu sempre falo, o que a gente sempre passou aqui, é a gente comprar a ideia de quem esteja comandando. Hoje é o Thiago, a gente tem que comprar a ideia de trabalho dele, né?
tem que buscar fazer o nosso melhor para ajudar ele, porque se não houver cooperação, né, dos jogadores, não tem como ele desenvolver o trabalho. Então, se você não há junto com alguém que está chegando com a ideia de trabalho, com o modelo de jogo, você acaba, né, espalhando. E não é isso que a gente quer. A gente quer que, assim como ele, tenha sucesso. Luiz Mário Kempis, do blog do Kempis, TVC Esporte Clube. Vou mudar um pouco a pauta aqui do Thiago. Vou para uma parte que está me azucrinando aqui, como a gente fala no Cearense. Alguns jogadores que pegaram Covid, eles não conseguiram se recuperar 100% ou demoraram bastante. Um caso célebre mesmo, muito famoso, é o do Marinho. O Marinho depois pegou Covid, que está no Santos, jogou aqui. Ele demorou bastante e quando ele voltou, ele sentiu muitas lesões e tal, não está conseguindo. Alguns associam, outros não. O Sobral, na época que ele pegou, até perguntei ao Guto, professor, por que o Sobral não está voltando? Olha, ele está precisando de um ritmo maior, não sei se foi a Covid, não me lembro assim especificamente o que ele falou, mas está precisando de um tempo maior de recuperação. Eu queria saber se isso já chegou a você, como é que está a sua recuperação fisicamente, eu não falo nem tecnicamente, que eu acho que isso não é problema, mas eu falo clinicamente mesmo, como é que você está, se está 100%. Alguns eu vi percebendo que você não voltou o mesmo de antes da contusão. Queria que você pudesse falar sobre isso. Então, quando eu fui diagnosticado, eu quase não senti nada, praticamente, entendeu? Os sintomas da Covid. Fiquei assintomático, graças a Deus, né? E quando eu voltei a trabalhar também, eu voltei, assim, normalmente, entendeu? Não me senti mais cansado, nem menos cansado. Lógico que a gente tem um trabalho aqui, a fisiologia do clube, né? Estão sempre trabalhando as nossas cargas, né? Ontem mesmo o André, né, me chamou e falou que as minhas cargas do treino estavam muito parecidas com aquilo que eu faço em um jogo, entendeu? Então, que eu deveria manter aquela faixa de cargas e para ter um cuidado para mim não subir muito essa carga, né, durante a semana. Então, a gente tem um controle dessas cargas aí, isso aí, graças a Deus, assim, não me atrapalhou, não, entendeu? Mas só que, com certeza, a gente trabalha para buscar dar o nosso melhor e, com certeza, isso aí, querendo ou não, né, se você não se cuidar, né, pode acarretar em lesões. Eu acho que esse foi o cuidado maior do André comigo, né, e ele faz a mesma coisa individualmente com cada jogador. Então, nesse setor aí, é mais o cuidado do clube, né, daquilo que a gente tem desenvolvido de trabalho, para a gente não fazer uma coisa em excesso, mas também não fazer abaixo do que deveria, até para evitar esse tipo de lesão e para a gente chegar e apresentar no jogo um bom nível, né, para a gente possa estar no nosso melhor. Mas a gente sabe que tem muitas coisas que a gente pode também corrigir, né, dentro de casa mesmo, se cuidar na questão de alimentação, do descanso, né, que é uma coisa muito importante, né? Não adianta nada você se treinar, se alimentar bem e dormir mal. Você já quebrou aí, já quebrou uma valência aí. Tem que ser as três coisas para andar junto. Você tem que treinar, se alimentar bem e tem que dormir bem. Se você não fizer isso, está desperdiçando um grande tempo de trabalho. Ô Luiz, boa tarde. Pegando o gancho do final dessa sua resposta, isso aí é a receita para que o desempenho dos jogadores individualmente seja bom e, consequentemente, o coletivo também funcione. E aí eu vou entrar nessa parte coletiva do Ceará, que tem sido, talvez, a principal reclamação do torcedor. A forma como o time tem se apresentado. Claro que vocês trabalham muito e planejam muito e traçam objetivos e táticas e tudo mais em relação a cada adversário e tentam colocar isso em prática. Nem todo jogo vai ser possível por diversos fatores. Mas já vinha sendo muito frequente atuações abaixo do Ceará. A gente percebia que o Ceará estava com muita dificuldade de criação, de conseguir envolver o adversário. Isso incomoda vocês dentro do campo? Vocês sentem, se olham e falam, cara, a gente não está conseguindo produzir isso, vamos tentar por ali. Que tipo de incômodo vocês sentem, sabendo que estão fazendo atuações abaixo de uns jogos para cá com mais frequência? Olha, isso aí, com certeza. A gente nunca trabalha para dar 50% no jogo, a gente trabalha sempre para dar 100%, mas a maioria das vezes a gente não consegue. Eu mesmo já falei isso aqui várias vezes, né? Mas isso aí passa por muitas coisas também, né? E como a gente se incomoda, eu creio que a gente se incomoda muito porque a gente está sempre falando
né, dentro do vestiário, às vezes pós-jogo, às vezes pós-treino, reclamando um do outro, às vezes são cobranças internas, né, que a gente acaba fazendo, para a gente pegar e buscar dar o nosso melhor no próximo. Infelizmente, muitas das vezes não ocorreu. A gente acabou não entendendo rápido a partida ou então o jogo. A gente se propôs a fazer um tipo ou seguir uma determinada estratégia, e essa estratégia acabou sendo quebrada, às vezes no início do jogo, né, ou no andar do jogo, e a gente acabou demorando a fazer essa leitura de jogo, e a gente pagou muito por isso na nossa virada de chave, né, e a gente acabou não fazendo bons jogos. Eu acho que isso aí foi primordial para a gente fazer jogos ruins, e a gente reconhece isso, mas só tem um jeito de melhorar, é trabalhar, é de fato ver o que está sendo feito de errado, né, para que possa ser mudado, para a gente possa voltar a ter bons resultados, igual a gente teve em muitos jogos durante essa temporada. E a gente não pode também, né, ficar olhando o vizinho ou qualquer outro, né? A gente tem que saber o que a gente tem para fazer, o que a gente tem que fazer para pegar e melhorar. Acho que cada um tem que tomar conta da tua casa, né? E corrigir o que está errado dentro dela, para que ela possa ficar sempre limpa e sempre arrumada, bem, né? Então, é isso que a gente está procurando fazer, né? Fazer o nosso melhor, trabalhando cada dia para evoluir, para conseguir o que a gente precisa, né? Para chegar aos resultados que são necessários. Luiz, o Trovão focou no performance e eu vou focar nos resultados. São 4 jogos em sequência sem o Ceará conseguir vencer. Ele empatou seus 2 jogos em casa e ele foi derrotado nos seus 2 jogos fora. Isso traz uma preocupação? Isso preocupa a vocês? Acho que a gente tem que estar sempre preocupado, né, quando não vence, né? Porque senão você fica acomodado e daqui a pouco você está lá embaixo, né? Isso aí é normal, até dentro do nosso grupo aqui, né? Lógico que a gente está trabalhando para sair, para voltar a vencer, né? E o Thiago chegou aí para ajudar a gente a fazer isso, né? Página virada, né? Buscar, como já falei aqui várias vezes, já frisei, né? Comprar o trabalho dele, fazer o melhor, tentar colocar em prática o mais rápido possível aquilo que ele vai passar para a gente, a forma e a maneira que ele quer que a gente busque, a gente entender melhor o jogo, né? Para que a gente possa voltar a vencer o mais rápido possível. Tanto quando você acaba ficando 4 jogos sem vencer, você acaba descendo algumas posições. Graças a Deus, esse não foi o nosso caso, né? Mas se você começa a vencer 1, 2 jogos seguidos, aí você começa a encostar no grupo da frente. A gente quer se manter sempre no grupo da frente. E, para isso, a gente tem que voltar a vencer. Luiz Otávio, fazendo um link do que você já falou aqui na coletiva de hoje, nas suas 2 primeiras respostas e agora também, focando na parte da estratégia do Thiago Nunes. É certo que ele só teve um trabalho com vocês, ainda terá um longo período para que possa introduzir essas questões táticas que ele tem na equipe do Ceará, mas pelo que você já sabe, já viu de outros times que ele acabou treinando aqui no futebol brasileiro e pela conversa que ele teve com vocês ontem, além das primeiras impressões, o que você você entende que a estratégia do Thiago Nunes vai alterar muito o modelo de jogo que o Ceará vinha atuando antes dessa parada? Ou você entende que não vai ter uma mudança tão brusca, vocês vão conseguir assimilar rapidamente essa situação? Então, né, mediante a tudo que eu falei, se vai ou não, né, só o tempo vai pegar e vai dizer. O que a gente espera é que a gente tenha resultados melhores, igual eu falei, que a gente volte a vencer. Por quê? Né, em outros trabalhos, em outros clubes, eles tinham jogadores diferentes, até com características, pode ser até que semelhantes, né, mas são jogadores diferentes, mentes diferentes. Né, poderiam ou não poderiam, né, até apresentar, né, um potencial ou então uma característica de jogo, né, até semelhantes, mas não são iguais, entendeu? Então ele vai precisar de tempo, com certeza, né? A gente vai ter um pouco agora essas semanas cheias para ele pegar e, com certeza, já vinha analisando. Ele é um conhecedor, um estudioso do futebol, né? Ele já assistiu os jogos do Ceará, então ele sabe aquilo que ele tem na mão, ele vai ter que potencializar
cada jogador para extrair o seu melhor. E crendo nisso, eu creio que a gente vai ter sucesso, que a gente vai ter resultado com ele, sim. Luiz, novamente aqui à sua direita. Aproveitando esse papo que a gente voltou agora a falar sobre a questão do Thiago Nunes, eu tenho uma última pergunta sobre ele, né? Acho que é o assunto do momento, o cara acabou de chegar e vocês não têm jogo agora nesse final de semana, então tem muito tempo ainda para a gente falar sobre diversos outros assuntos em relação ao Ceará, né? Então, eu quero aproveitar esse momento para perguntar para vocês também mais uma coisa sobre relação ao Thiago Nunes. Como que foi essa primeira conversa dele com vocês, né? O Danilo fez a pergunta com relação às impressões, né? O que você pôde falar? O que vocês acharam do treinador? Mas e essa conversa que a gente sabe que ele teve com vocês, né? A gente ficou sabendo que ele teve lá uma espécie de discurso, que ele acabou conversando com todo o grupo. Como que foi essa conversa? O que foi falado nessa conversa? O que você pode falar para a gente com relação a essa conversa, revelar para a gente com relação a essa conversa com o Thiago Nunes? Olha, não teve muito papo assim para me descrever muitas coisas a respeito do discurso, não, né? O que o Thiago deixou bem claro para a gente, né? Foi como eu já falei, ele veio aqui para fazer história, né? Para ganhar aquilo que ele ainda para fazer, ajudar o Ceará a ganhar aquilo que ainda não ganhou, ainda que fazer o nosso melhor trabalho, né? E as oportunidades que eu tenho é a matéria-prima que ele tem, né? Para chegar até o produto final, né? E a gente está aqui para ajudar ele, colaborar e cooperar, né? Com a ideia, né? Com aquilo que ele tem em mente, porque até o nosso pensamento também, né? O nosso pensamento é também fazer a nossa melhor campanha, é fazer história, é conquistar coisas aqui dentro do clube e para o clube, com certeza, né? Que isso aí eu acho é o nosso maior legado, é o nosso maior tesouro também, né? E dar alegria para o nosso torcedor. Acho que é isso que ele quer, é isso que nós queremos, né? Buscar fazer o nosso melhor para poder conseguir tudo isso daí. Luiz, a gente não tem mais acesso, faz um bom tempo aqui nós, acesso aos treinos. A gente não sabe como são os treinos de vocês, se são coletivos, se são táticos, se é só defesa, se é só ataque. Queria saber se vocês treinam em dias de jogos, se vocês fizeram isso com o Guto, se não fizeram, se o Thiago falar isso, o que é que vocês podem dizer sobre isso? E como são os treinos hoje? Vocês têm treino coletivo? Eu vejo muitos colegas falando, reclamando que o Ceará, a parte coletiva do time, às vezes não funciona. Se você pudesse falar se existe os coletivos, se sai aquela bola mesmo, se vocês dos treinos que a gente acompanhava antigamente, era dos titulares contra os reservas. Ainda é desse jeito? Então, acontece muito, mas hoje o coletivo foi rebatizado, né, por reduzido, né? São os campos mais reduzidos, né? E são utilizados de diversas formas, às vezes, né, de área a área, né, às vezes um pouquinho menor também, tudo para simular pequenos jogos, né? O Guto, na verdade, a gente não treina, a gente treinava até um dia. Se a gente fosse jogar no sábado, a gente não treinava no sábado de manhã, não. A gente só treinava um dia antes do jogo. Com o Thiago, eu não sei o que ele vai utilizar, né? Não sei a forma que ele vai fazer, mas, como eu falei, tudo que o Thiago, né, propôs para a gente de treino, até porque treinador novo muda, gente. Sabe que muda a cabeça também de cada jogador, né? Todo mundo vai buscar seu lugar ao sol, todo mundo vai querer dar a mais, né? E isso daí é normal de se acontecer. Energias renovadas, né? Todo mundo vai ter que dar seu melhor de cooperação e quem não der vai ficar para trás. Infelizmente, né? Com certeza ele vai fazer escolhas, né? E a gente tem que ter sabedoria e maturidade nessas escolhas, não pensando no individual, né? Mas sim no coletivo, porque às vezes, né? O futebol é o esporte coletivo mais individual, né? Que a gente conhece. Então a gente tem trabalhado para minimizar isso, né? Para que a gente pense que uma pessoa pode até fazer coisas incríveis, né? Mas agora um grupo de pessoas unidas no mesmo propósito pode fazer coisas extraordinárias, né? É isso que a gente tem passado dentro do clube. Eu já falei isso aí várias vezes, né? E é desse jeito que a gente tem que pensar. Ô Luiz, você falou aí que a chegada de um novo treinador mexe com o elenco.
desde que você chegou aqui ao Ceará em 2017, o Thiago Nunes vai ser o 10º treinador do Luiz Otávio. Rapaz, Você sabe muito bem como é passar por uma troca de treinador aqui. O que é que mexe? Que tipo de alvoroço causa? Assim? Você consegue perceber um jogador que talvez estivesse meio ali no campo, cabisbaixo, porque não tem tido tanta oportunidade, não está conseguindo render tanto e tal. Aí vem um novo treinador, esse cara se empolga mais, é por aí, é isso? É esse tipo de coisa que acontece? Exatamente, ele vê como uma oportunidade. Infelizmente, né, o treinador, ele tenta não colocar todo mundo para jogar, mas infelizmente pelas circunstâncias não só da equipe, de jogo, de outras, acaba não conseguindo, né? Acho que não é culpa do jogador e muitas vezes menos do treinador, né? E quando surge essa oportunidade da troca de treinador, acho que ele vê uma oportunidade. Eu acho que todo jogador vê uma oportunidade. Quem está fora vai brigar para entrar, com certeza, né? E quem está dentro vai brigar para permanecer, para manter. Isso acaba criando uma disputa saudável, né? Que quem ganha é a qualidade do trabalho, né? Quem ganha é o treinador, que vai ficar com uma dor de cabeça boa para poder escalar a equipe. Eu acho que quando você veste a camisa do Ceará, eu acho que, independente de mudança ou não de treinador, você tem que estar sempre com esse espírito, né? De querer buscar, de fazer mais. Até porque acho que todo mundo que chega a se tornar um jogador de futebol, né, tem que olhar e falar, cara, eu não estou ainda aonde eu queria, mas já não sou aquele cara sonhador lá. Eu sou um cara já realizado, eu consegui chegar e realizar muitos dos meus objetivos. E quando você veste a camisa do Ceará, você tem que pensar nesse jeito. Tem que dar a vida ali dentro, tem que dar o seu melhor, e isso começa já dentro dos treinamentos, né? Luiz Otávio, tudo bem? Del Luiz da Rádio Verde Mares, tudo bem? Beleza. Luiz Otávio, você acabou de falar uma situação e eu vou pegar o gancho da tua última resposta aí para o meu amigo Truvão aqui. Não sei se ele é meu amigo ainda, não sei se ele gosta de mim. Tá tudo bem, né, Truvão? Ah, claro. Ô, Luiz, é a questão do... De estar onde você está hoje, você citou muito bem, né? Ser um jogador, ser um cara realizado. Eu te pergunto a situação da chegada do treinador, o que é que ele pode extrair, então, desse grupo aí de jogadores que a gente sabe que tem qualidade, às vezes não vinha jogando bem, os resultados não aconteceram, e aí houve a troca do treinador. Não é que seja normal, mas no futebol brasileiro, né, isso aí é recorrente. Eu te pergunto, o que, na tua visão, na visão do Luiz Otávio, que é um cara experiente, como o Trovão disse, já passou por 10 técnicos aqui de mudança de treinador, o que o Thiago Nunes pode ainda extrair e se tem alguma coisa para extrair desse grupo? Com certeza tem. Eu sempre costumo dizer que o ser humano está em constante evolução, né? Agora, ele vai analisar durante os treinamentos o que a gente tem de deficiência, entendeu? E em cima da visão que ele tem, ele vai extrair o melhor, para potencializar, como eu falei, o melhor, né? Desenvolver o nosso melhor, né? Mas primeiro ele precisa o quê? Detectar. Com certeza ele já sabe, ele já conhece, né? Como eu falei, o Thiago é um estudioso, ele acompanha, ele assiste os jogos, né? E ele sabe o que cada jogador precisa melhorar, o que cada jogador pode dar, entendeu? Com certeza eu creio, né? Eu oro para que ele possa conseguir, que ele vai conseguir, né? Tem que ter fé. Se a gente não tiver fé, a gente não inicia nada. Então eu creio que a gente vai conseguir ter sucesso junto com ele. Esse sucesso, continuando aqui, Luiz, esse sucesso que vocês estão almejando, com a chegada do Thiago, que é um cara vencedor, e ontem ele disse uma coisa aqui até interessante na entrevista coletiva dele, de que nos últimos 3 anos ele disputou 8 finais, né? Então é um cara que é conhecedor do futebol, está chegando, né, nas finais. Vocês começam a pensar de uma forma diferente. Claro que não vou esquecer o trabalho do Guto, que para mim, particularmente, foi um trabalho muito bom. Mas aí, quando o futebol não acontece os resultados, você acaba tendo que ter a saída. Mas, a partir de agora, dá para pensar realmente em títulos por aqui? Porque esse ano, né, o Ceará chegou a algumas finais, mas acabou não conquistando o título, que era o principal objetivo. Dá para começar a pensar realmente em títulos a partir de agora, tendo um comandante vencedor, e aí eu não estou citando o que passou, estou citando a partir de agora do Thiago Nunes. Dá para começar a pensar realmente em conquistar títulos? Se o jogador que vestia a camisa do Ceará
não pensar em conquistar nada, não pensar em título, ele está no lugar errado, né? Isso aí é evidente, né? Não tem como você vir para um lugar só por vir, né? Você tem que vir para sonhar em conquistar, né? Tem que pensar em título, sim, né? Como eu falei, né? O Thiago veio para somar junto com a gente, aproveitando a oportunidade, né, para ajudar o Ceará, ajudar a gente a chegar onde a gente ainda não chegou, né? Com certeza ele tem essa mentalidade vencedora, né? Acho que a história dele mostra isso, assim como o Guto também, da mesma forma. Agradecido, né, ao Guto Ferreira, né, pelo tempo que ele ficou aqui conosco, né? Mas agora a gente sonha em conquistar coisas também, juntamente com o Thiago, que é o nosso novo treinador aí, né? Pensar para frente, né? Pegar as experiências que a gente teve, né? E sonhar alto, sonhar grande. Se a gente vai conquistar ou não, né? A gente vai ter que trabalhar para isso, né? E que Deus possa nos abençoar. Só isso. Luiz, essa semana, né, o assunto racismo, né, injúria racial, voltou à pauta, né? Isso no esporte, né? Voltou à pauta depois de mais um caso de acusação de injúria racial no futebol. E você já é um cara que tem muita experiência de vida, experiência como atleta, né? Já é um atleta com bagagem realmente no esporte, no futebol. Eu quero te perguntar, Luiz, como que você acha que o futebol, o esporte, ele pode ser um instrumento de combate ao racismo, né? Como é que você enxerga que o esporte em si pode ser um instrumento de combate ao racismo? Cara, é uma pergunta muito difícil, assim, eu vou te falar, porque eu acho que falar palavras bonitas, né, infelizmente até aqui, não está adiantando de nada, né? A gente só pode mostrar isso aí com as nossas ações. Eu não sei se desprezar isso, né, valeria alguma coisa. Eu não sei se dar ênfase a isso valeria alguma coisa. De fato, velho, eu realmente não sei, né, te dizer uma pergunta que eu não sei te responder, que eu não consigo te responder. A única coisa que eu posso falar que eu acho que todos nós temos uma identidade, né? E a gente não pode deixar que ninguém coloque essa nossa identidade em risco ou então em dúvida, né? Eu acho que isso aí é o principal, né? Agora, ofendido ou não ofendido, você pode ficar, mas eu acho que tem que saber também se posicionar, se isso realmente vai valer ou não vai valer a pena, né? Mas isso aí é uma coisa, essa questão do racismo é uma coisa lamentável, mas a gente não sabe que não é de hoje, a gente não conseguiu combater, mas eu acho também que outras mídias não dão devido, né, atenção para tudo isso, né? A gente briga por muitas coisas, né? E é difícil falar de verdade. A gente briga por muitas coisas, mas às vezes isso daí a gente às vezes deixa de escanteio, ou então é como uma fagulha, né? Já some rápido, entendeu? Acho que por isso que está aí até hoje e como eu te falei, eu não sei se isso daí vai mudar e é até difícil opinar sobre essas coisas para dar isso aqui é a verdade sobre esse assunto, isso aqui é a solução. Então eu não posso te dar, eu não sei te dar a solução. Se eu soubesse, já te falaria agora, né? Mas o que eu posso dizer é que se acontecesse comigo, eu sei muito bem quem eu sou, né? Eu sei muito bem quem eu sou, eu sei o que eu desejo, o que eu quero, e acho que nada que outra pessoa, além de Deus, né, diga que vai mudar a minha opinião sobre mim, entendeu? Até porque quando eu me olho no espelho, sou eu que eu vejo, né? Não tem outra pessoa. Eu me vejo no espelho todo dia. Obrigado a todos que participaram da coletiva de imprensa com o zagueiro Luiz Otávio. Obrigado, Luiz. Obrigado a quem nos assistiu. Gente. Um abraço aí. A gente lembra a Nação Alvinegra que amanhã a coletiva será com o novo preparador físico, André Volpe. Um abraço.